Números capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Repita comigo: que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Versículo 23. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Repita comigo: o qual trouxeram 2 homens numa vara. Como também romãs e figos, esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 14, verso 1, continuando a leitura. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta aí em casa. Nesse último domingo nós celebramos a Páscoa do Senhor e compartilhamos na igreja, no nosso culto, na transmissão, o significado de Páscoa. Páscoa significa Pesach, que era a passagem do povo de Israel, das tribos do povo de Deus, da escravidão no Egito, para a terra prometida. O Senhor tira aquele povo com mão forte, com braço estendido, para levá-los à terra da promessa, à terra de Canaã, a terra que Deus havia anunciado, uma terra que mana leite e mel. E agora, bem próximos
dessa terra, muito próximos. Já a próxima etapa era entrar nela, a próxima etapa era tomar posse, a próxima etapa era receber aquilo que Deus vinha prometendo há muito tempo. Já bem próximo, Deus diz a Moisés: levante de cada tribo um espia, um líder. E eram 12, então levante aí 12 homens para espiarem, para fazerem um relatório dessa terra. Vê se tem matas ou não. Observa se essa terra é do jeitinho que Deus falou ou não. Veja os moradores dessa terra, se são fortes, se são fracos, e como são essas cidades, se elas são amuralhadas ou também não. Quando nós nos aproximamos daquilo que Deus nos tem prometido, parece que os nossos olhos ficam mais claros, a visão se torna mais nítida, para percebermos duas coisas. Repita comigo, duas coisas: as surpresas da terra e as dificuldades da terra. Aquele povo veio todo aquele percurso crendo assim: a terra é boa, ela mana leite e mel. Só que bem próximos de entrar, eles se deparam com duas coisas, e isso não vai ser diferente na minha nem na tua vida. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele mostra as qualidades dessa promessa. Quando Deus lança um futuro glorioso para nós, o Senhor apenas narra aquilo que de bom vai nos aguardar. Só que Deus não fala de alguns detalhes, de surpresas milagrosas ou das dificuldades que nós encontraremos. Deus nunca havia falado para esse povo que havia gigantes nessa terra. Deus apenas disse que manava leite e mel. E talvez alguém possa dizer assim: será que Deus enganou esse povo? Por que será que Deus não havia falado dos gigantes dessa terra? E o motivo é claro: é porque aquilo que Deus promete, Ele mesmo se garante a cumprir. Então, se tem gigantes para Deus, é como se não tivesse. Aquilo que Deus prometeu na tua vida, o Senhor não precisa te alertar das dificuldades que te encontra ou das dificuldades que nela te esperam, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Gigante para Deus é como se não existisse, dificuldade para Deus é como se não existisse. Não há impossíveis para Deus. Mas nós não podemos ser insensatos a tal ponto de achar que nós não vamos encontrar dificuldade para herdar as promessas de Deus. Você precisa saber que toda promessa de Deus é valiosa, e como toda coisa valiosa, vai ter inimigo e vai ter oposição. Toda promessa de Deus, toda grande vitória, toda grande conquista tem uma resistência, justamente porque aquilo é valioso e o inimigo não quer que você receba. Mas Deus não precisa te ficar falando daquelas dificuldades que te esperam, porque Ele mesmo se empenha a ir à tua frente e te dar vitória. Eu declaro que ao nome de Jesus, todos os gigantes, todos os problemas que têm se levantado, te afrontado, te amedrontado, eles caem por terra nessa noite, pelo nome de Jesus. Receba a visão de Cristo, receba o relatório de Cristo, que é ver o poder de Deus diante dessa terra. Eles observam a terra, eles observam que há gigantes nessa terra. Só que, como eu te disse, também há surpresas numa promessa. E há algo aqui que nos chama a atenção, que um cacho de uva, quando você compra, quando você vai comer um cacho de uva, você pega com uma mão, na palma de sua mão você segura um cacho de uva. Mas havia algo tão grandioso nessa terra. Essa terra era realmente tão deleitosa e tão poderosa da parte de Deus, que no tempo de uvas, que foi o tempo em que eles foram, precisou de 2 homens, numa vara, trazerem um cacho de uva. Imagine você, um cacho de uva hoje, ele cabe na palma das nossas mãos. Que tamanho era o fruto dessa terra, que precisava de 2 homens trazer numa vara? Como talvez era essa terra, que fartura havia nessa terra, que fertilidade havia nessa terra. E a Bíblia diz que eles levam 40 dias. 40 dias eles mapearam a terra e retornaram. Retornam os 12. E tem ali quase 2 milhões de pessoas na maior expectativa, esperando o relatório.
Agora eu quero te chamar a atenção que quando Deus fala para Moisés escolher os espias, Deus diz assim: envia os espias para ver a terra que eu vou dar para eles. Deus, ele não lança um pingo de dúvida, irmão, você não tem o direito, nós não temos o direito de duvidar daquilo que Deus nos prometeu. Deus nunca falhou, Deus nunca falhará, não é comigo e com você que ele vai falhar. Davi, ele diz assim: eu fui moço, agora eu sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você tem servido a Deus, se você tem buscado a Deus, se você tem aliança com Deus, saiba que o Senhor tem compromisso de te abençoar e de cumprir tudo o que Ele tem te prometido. 2 milhões de pessoas esperando, eu queria que você imaginasse isso. Todo mundo talvez já organizando as malas, botando em cima dos camelos para dizer: olha, na hora que eles chegarem nós vamos para a terra. E que, como parece que a notícia é ruim, ela corre mais rápido. Os 12 chegam, a primeira coisa que eles mostram, o fruto da terra. Eu creio que nessa hora o povo deve ter se abismado e falado: que terra é essa? Que tipo de promessa é essa? O quanto valeu a pena ter chegado até aqui? E começam a maioria do grupo, 10 espias, darem o primeiro relatório. E eles disseram assim: essa terra, olha, ela é uma terra boa mesmo, ela mana leite e mel, olha aqui o fruto dela, mas não tem como entrar nessa terra. Ela está cheia de gente. Tem gigante nessa terra, tem gigante na beira da terra, tem gigante lá em cima dos montes. Não dá para entrar na terra. O relatório daqueles 10 espias estava jogando por água abaixo o sonho e a expectativa daquele povo. O relatório daqueles 10 espias estava trazendo medo naquele povo. Como se Deus tivesse perdido o poder da sua palavra. E na hora que eles falam isso, eu creio que aquele povo esmorece. A Bíblia diz que o coração deles se derrete. Só que 2 homens, 2 espias, talvez é a minoria que vai ter o comando de Deus nesse tempo. Os profetas de Deus muitas vezes vão parecer em minoria. A voz da vitória muitas vezes ela ecoa com a minoria. E esses 2, Josué e Caleb, dizem: eia, parem, animem. Deus nos prometeu, nós vamos entrar, nós vamos possuir, nós vamos prevalecer nessa terra. E aqueles 10 voltam a dizer: não tem jeito de entrar nessa terra. Aí agora eles falam uma coisa, irmão, que é consequência de medo. Eles falam assim: olha, a gente parecia gafanhoto lá. Eu vou dizer para vocês, até diante daqueles gigantes, eu tenho certeza que até o gigante está vendo a gente como gafanhoto. O medo faz a pessoa criar imagens da cabeça. O medo prepara a pessoa para o pior. O medo faz ver fantasma. Esses 10 espias com medo começaram a pensar até o que os gigantes estavam pensando dele. Nessa hora a Bíblia diz que aquela multidão que estava em expectativa, aquela multidão começa a chorar e a gritar em alta voz. E aí agora, de medo, de desespero, eles começam a murmurar. E na hora que eles murmuram, eles dizem assim: era melhor a gente ter morrido lá no Egito ou ter morrido aqui nesse deserto. Nesse instante, nós começamos a perceber aqui algumas coisas. Existem 2 tipos de relatório. Diante de qualquer situação, existem 2 tipos de relatório. E por mais incrível que pareça, não era aquela multidão apenas que estava esperando o relatório. Deus estava esperando o relatório daqueles espias. Você que está me assistindo nessa hora, eu quero te dizer, diante de toda essa situação que está acontecendo no Brasil, Deus não está esperando o relatório de um presidente. Deus não está esperando o relatório de um médico. Deus está esperando o teu relatório como cristão. Deus está esperando uma palavra da sua boca nesse tempo. O mundo espiritual está te aguardando se posicionar diante dessa situação. Deus quer ouvir o seu relatório. E diante de tudo isso que nós temos visto e ouvido falar, como você tem se posicionado? Escute bem o que eu vou te dizer: o teu relatório
que vai determinar se você vence ou se você fracassa nesse tempo. É o teu relatório que vai determinar se você prospera ou se você entra em falência nesse tempo. É o teu relatório que determina se você se mantém com cura ou se fica enfermo também nesse tempo. Qual o teu relatório? O que você tem falado? Como você tem diagnosticado esse tempo? E como eu te disse, existem apenas dois. Existe o relatório da fé, existe o relatório da incredulidade. Eu quero começar a falar do relatório da incredulidade, porque foi a primeira notícia que chegou. A notícia que parece que corre mais rápido é a notícia ruim. A notícia ruim, ela consegue amedrontar. E qual que é o problema do relatório da incredulidade? A Bíblia diz em Mateus 13:58 que teve um lugar que Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Escute bem o que eu vou dizer: a incredulidade, a falta da fé, a dúvida da ajuda de Deus impede o Senhor de intervir na sua vida. Só que toda pessoa incrédula, ela fala. Toda pessoa incrédula, ela murmura. E a murmuração acaba sendo um pecado, que depois eu vou te mostrar quais são as consequências. Talvez você me assistindo, me ouvindo nessa hora diz assim: pastor, eu tenho andado com tanto medo, eu estou ficando meio incrédulo. Por quê? De tanto ouvir e de tanto ver, de tanto ouvir e de tanto focar a tua atenção em coisas ruins. Agora, se nós observarmos o relatório da fé, o relatório da fé, ele é baseado na linguagem de Deus. O reino de Deus, eu preciso que você entenda isso, o reino de Deus, ele se move na linguagem da fé. Jesus, quando vai comparar o reino de Deus em Marcos 4:26-29, ele diz que é como o homem que lança semente, é a semente da fé. A linguagem de Deus é a linguagem da fé. E toda pessoa que crê em Deus, ela profetiza em meio ao caos. Toda pessoa que duvida de Deus, ela murmura em meio ao caos. E o que tem saído da tua boca nesse tempo? Como eu posso aumentar em fé? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você quer crescer em fé? Se você quiser crescer em fé, você precisa ouvir mais a palavra de Deus. Se você quiser crescer em fé, você precisa ler mais a Bíblia. Se você quiser crescer em fé, você precisa ouvir mais mensagens como essa. Nós temos o canal da nossa igreja no YouTube, tem aqui no meu Facebook pessoal todas as nossas gravações. Você pode aí ouvir mensagens para edificar a tua fé, livros de edificação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé, ela é tão poderosa que Jesus disse em Mateus 17:20 que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ele é quase imperceptível na ponta de um dedo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você poderá dizer ao monte: passa daqui para lá. E Jesus diz assim: ele passará, nada vos será impossível. O relatório da fé não significa tirar os pés do chão. O relatório da fé não significa perder a noção da realidade. Enquanto os incrédulos disseram assim: a terra é boa, mas ela tem gigante, o relatório da fé diz assim: tem até dificuldades, tem até gigantes, mas eu consigo ver a grandeza do meu Deus por trás disso. O relatório da fé não me tira do chão. O relatório da fé não faz eu me tornar uma pessoa bitolada, não. O relatório me faz ver que acima dessas dificuldades, acima desses problemas, acima daquilo que me amedronta, está o Deus de Israel. E aqui ele é conhecido como o Senhor dos exércitos de Israel. Aquele que é todo poderoso, aquele que não perde uma batalha. Não é na tua vida que ele vai perder. Você precisa crer que esse Deus que fez grandes coisas nesse tempo antigo, ele continua fazendo nesse tempo na vida de quem crê, na vida de quem tem um relatório de fé. Por isso que Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E qual que é o resultado do relatório? O teu futuro está determinado pelo que você anda vendo aí nesse tempo.
O teu futuro depende do que você está falando nesse tempo. O teu relatório nesse tempo em que estamos vivendo no Brasil, em pleno abril de 2020, determina o teu futuro, seja de vitória ou de fracasso. E eu quero te mostrar aqui na Bíblia, pedir para você mantê-la aberta. Vamos continuar a leitura em Números 14, versículo 28. Perdão, vou começar no verso 24. Números 14, versículo 24. Versículo 24 diz assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Agora veja o versículo 28. Números 14, 28. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Irmão, todo relatório ele traz uma consequência espiritual. Todo relatório, seja de fé ou de incredulidade, ele trará um resultado do mundo espiritual. Aquelas pessoas, ao ouvir os relatórios negativos dos espias, eles começaram a murmurar, como eu te disse, e a Bíblia diz isso em Números 14, 12, nós até lemos, 14, 2. Eles começaram a dizer: tomara a gente morresse nessa terra, era melhor ter morrido no Egito ou quem sabe morrer nessa terra. Esse foi o relatório da incredulidade. Olha o que Deus fala para eles: como chegou aos meus ouvidos, é isso que eu vou fazer. Vocês queriam morrer nessa terra, vocês vão morrer nessa terra. Existe uma canção que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre não. E é preciso que a gente tenha atenção numa coisa: quem tem promessa de Deus e permanece em fé, perseverando, esse vai alcançar a promessa. Mas eu vejo aqui um grupo enorme de gente, quem tinha 20 anos para cima e duvidou de Deus, morreu naquele deserto. Esse é o tempo em que Deus quer nos levar para as terras prometidas. Esse é o tempo em que Deus quer cumprir. E é natural que ao chegar perto das promessas, nós comecemos a ver as suas dificuldades mais de perto. Nós também vamos observar que há frutos poderosos nessa terra. Nós só devemos tomar cuidado com o nosso relatório. Tem muita gente falando besteira nesse tempo. Deus diz assim: por minha vida, como vocês falam aos meus ouvidos, é isso que eu vou fazer. Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder da língua. Tem gente que não percebe, mas tudo que você está falando está decretando o teu futuro. Tudo que você está falando está decretando o rumo de uma nação nesse ano. Qual o teu relatório? Só que aqueles que se moverem em fé, Josué e Calebe, 2 homens apenas daqueles de 20 anos para cima, Deus disse assim: esses serão os únicos que vão entrar na minha terra, porque neles houve outro espírito. Que espírito que Deus está falando? O espírito da fé. Você precisa ter um espírito de fé, você precisa se fortalecer em fé, você precisa ver como Deus vê, você precisa falar como Deus fala. Quem sabe este é o grande ano da sua vida. Quem sabe esse é o ano em que Deus vai mudar a tua história, virar o teu cativeiro como Ele fez com Jó. É nesses tempos em que os gigantes ficam tão claros que eu preciso entender: a terra prometida está do lado. A terra prometida está um passo à frente dos gigantes que eu estou vendo. Se você está vendo notícias ruins, se você está ouvindo notícias ruins, meu irmão, entenda espiritualmente, você está bem perto da terra prometida. Só cuidado com o teu relatório. Os que tiveram um relatório de fé, Deus diz assim: houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Porque quem tem fé não fica titubeando no que fala. Quem tem fé persevera, continua, mesmo em meio ao medo.
Não abra mão dos teus princípios nesse tempo, não retroceda nesse tempo, não questione Deus nesse tempo, não murmure nesse tempo. Deus sabe o que faz, Deus está no controle de todas as coisas e fará tudo cooperar para o bem dos que estão envolvidos no propósito dele. Deus diz assim: esses vão entrar na terra e a descendência deles vai possuir a terra. Deus não havia dito que tinha gigante? Mas Deus também não falou que essa terra não tinha habitante. Deus desde o início vem falando a terra dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus. Não pense que você vai encontrar promessa sem dificuldade. Mas essas dificuldades são muito pequenas perto da grandeza do nosso Deus, quando começamos a andar e a nos mover em fé. Qual o teu relatório? Qual o teu relatório da tua vida financeira? Você é um empreendedor? Você é um autônomo? Você é um profissional que talvez o teu comércio agora teve que se resguardar em quarentena? Qual o teu relatório? Qual o teu relatório da economia do Brasil? Você é uma pessoa estudada, talvez ouve tantas notícias, sabe até um pouco de ciência. Qual o teu relatório a respeito da saúde do Brasil? Nós, cristãos, fomos chamados para ser profetas em meio ao caos, para trazer relatórios de vitória quando todo mundo está amaldiçoando a promessa. Não seja mais um destes. Ouça mais a palavra de Deus, fortaleça em fé, porque todos aqueles que se movem em fé, todos os que têm um relatório de fé, eles avançam em vitória. Irmão, é tão interessante que quem se move em fé, ele até vê o gigante. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías 40 que chega um momento que você vai procurar e você já não encontra mais gigante algum. Talvez na hora que você está tão perto de desistir, tão desanimado, tão abatido, é naquela hora que Deus está para dar um start e derrubar as muralhas que te impedem de entrar na tua promessa. Não olhe para eles, olhe para Jesus, olhe para a palavra de Deus, e o Senhor te fará herdar a promessa. Jesus diz assim: passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. É em 2020, é neste ano, é a partir de agora, é nesse tempo em que a terra está em rebuliço, é nesse tempo de tantos relatórios, que talvez o relatório da minoria, mas motivado em fé naquilo que Deus falou, vai viver as grandes promessas neste tempo. No nome de Jesus, vamos ficar de pé. Coloque-se de pé aí na tua casa. Se você está com a tua Bíblia, pegue ela nesse instante. Mesmo de pé, pegue a tua Bíblia. Segure a tua Bíblia. Vamos declarar juntos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Coloque a mão no teu coração nessa hora. De olhos fechados, comece a visualizar com os olhos da fé, não mais os gigantes da terra. Eu gostaria que você, mesmo de casa, com os olhos da fé, visualizasse o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Eu gostaria que nesse instante você visualizasse com os olhos do teu coração a grandeza desse Deus que criou os céus e a terra, a lua, as estrelas, o sol, o mar, aquele que é poderoso para estabelecer reis e também os fazer cair. Eu gostaria que você visualizasse esse Deus com exércitos e exércitos de anjos à sua disposição, esperando uma palavra de fé, esperando um relatório de fé para operarem na terra. Oh, nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é grande. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Todo o poder foi entregue ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.
Nesse momento você vai levantar a tua mão direita, a tua mão de autoridade, a mão do cetro da justiça, e você vai começar a declarar nessa hora palavras de vitória sobre a tua família, sobre os teus negócios. Comece a profetizar o teu futuro, comece a declarar com palavras de fé, com diagnósticos de fé, o que você pode ver Deus operando em 2020. No nome de Jesus, comece a profetizar a tua prosperidade, que não vai faltar o pão de cada dia na tua mesa, que você vai crescer, que os teus clientes vão aumentar. Comece a profetizar que vai ser o tempo em que a tua família vai fazer uma aliança com Deus, vai descer as águas do batismo e estará no altar servindo ao Senhor. Comece a declarar que o teu Redentor vive, e é este o tempo em que Ele se levantará ao teu favor. O Deus que muda tempos e estações, será este o tempo em que Ele te honrará, será este o tempo em que Ele se despertará e trará dupla honra para cada dia de vergonha. Oh Senhor Jesus Cristo, nós nos envolvemos no mundo do Espírito nessa hora. Lançamos um relatório de fé, lançamos um diagnóstico de fé nesse instante sobre a nossa nação. No nome de Jesus, oro também pela nação da Argentina. O bispo está nos assistindo, Pai. Esses irmãos que estão lá nos acompanhando, também declaramos, ó Deus, sobre as nações da terra, um tempo de intervenção divina. No nome de Jesus declaramos que estes gigantes, ó Senhor, por mais contagiosos que eles sejam, por mais que não saiba como parar, o braço do Senhor ele é forte, a mão do Senhor ela é poderosa, e declaramos a mão invisível do Deus dos exércitos de Israel operando na terra dos viventes. Brada, ó Deus, nessa noite, envia milícias e milícias de anjos, Senhor, a limpar a nossa terra, a retirar esse vírus. Oh Senhor, visita também nos leitos de hospitais, nas UTIs, aqueles que também são assintomáticos, mas que estão, meu Pai, testando positivo. Cura eles pelas chagas de Jesus nessa hora. Deus, declaramos uma palavra de fé, que o Brasil prosperará tanto, mais tanto, mais tanto, que os piores diagnósticos, que os tão entendidos economistas ficarão pasmos sem entender o que está acontecendo. Deus, profetizamos o Brasil como a terra do avivamento. Oh Senhor, declaramos, ó Deus, que sairá daqui missionários, profetas, pastores, apóstolos para as nações da terra. Prepararemos do Brasil as nações da terra para se aliançar com Jesus Cristo. Declaramos, ó Senhor, a marca do sangue do Cordeiro sobre os lares. Declaramos que neste tempo, como aconteceu em tempos antigos de Egito a Israel, haverá transferências de recursos para quem teme e obedece a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o medo, o espírito do pânico e do temor nessa hora. Cancelo relatórios contrários, palavras de maldição, obras das trevas, inveja, orações contrárias, pactos malignos, que os seus efeitos sejam quebrados pelo sangue de Jesus. Que venha tempos de refrigério, tempos de paz, tempos da bênção do Senhor sobre o Brasil, sobre as nações da terra, pelo nome de Jesus. De casa, diga assim comigo: eu creio e concordo, pelo nome de Jesus. Amém.